Olá pessoal, estamos aqui em mais um Papo de Raio, hoje entrevistando o senador e delegado Alessandro Vieira, pré-candidato ao governo do estado de Sergipe. Boa noite, senador. Boa noite, Queria que o Diego. senhor relatasse um pouco da história do senhor, como foi que o senhor entrou na Polícia Civil. Eu entrei na Polícia Civil em 2001, eu era recém-formado em Direito, e eu já falei isso para muita gente, eu queria casar. E o primeiro concurso que apareceu depois da formatura foi o da Polícia Civil, delegado, fui aprovado, fiz a formação e já na formação eu entendi que era a profissão que eu queria tocar. Porque a polícia, quando trabalha certo, é a primeira que atende o cidadão, é o Estado perto do cidadão. E dali para frente foi só o exercício de todas as atividades possíveis dentro da civil, cidade pequena, cidade interior, especializada, plantonista e no final a direção da polícia. O senhor, policial civil há mais de 20 anos, foi o senador mais votado por Sergipe, né? Em 2018, com 474 mil votos. Muita gente tem a impressão que o senhor foi eleito na onda bolsonarista. De fato, o senhor surfou na onda de Bolsonaro. Vamos esclarecer um pouco essa questão que paira aí nas dúvidas. O pessoal fala muito nisso. Obrigado pela pergunta, Didi. Em 2018 eu fui eleito votando em Marina Silva. A minha candidata a presidente da República era Marina. Todo o material de campanha, todas as falas. Eu acreditava e acredito que a gente precisa de gente que tenha a capacidade de conversar, sentar numa mesa e conversar para unir o Brasil, que está muito separado. Depois de eleito, aí sim, no segundo turno, entre o PT e um projeto novo de Bolsonaro, eu escolhi o de Bolsonaro, declarei o voto, não fiz campanha. E quando declarei o voto, eu fiz questão de apontar os problemas que depois a gente viu em Bolsonaro. É um cara que não tem um preparo tão grande, uma família complicada e uma série de opiniões radicais que prejudicam. Respeito o eleitor de Bolsonaro como respeito de Lula, mas minha caminhada é independente deles. Muito bom, isso é bom que tira um pouco da dúvida aí dos seus que estão nos assistindo, né? Que como se dizer, um pouco de fake news, né? Você acompanhou, né? A gente estava nessa Verdade. caminhada, você é candidato E naquela mais época. uma vez, né? Exatamente. Um levantamento do ranking dos políticos mostra que o senhor vota em 75% dos projetos de Bolsonaro e, no entanto, o que mais vemos na mídia é o posicionamento contrário ao presidente. Então, assim, a gente só vê que o senhor é contra, mas essa parte que o senhor é a favor, né, não é mostrado na imprensa. Então, o que é que o senhor tem a Exatamente. falar disso aí? Você tem uma má vontade da imprensa com Bolsonaro e tem sua justificativa, né? Bolsonaro trata mal a imprensa em geral e a recíproca é verdadeira. Os casos, os projetos que eu apoiei e que eram do interesse do governo são muito mais importantes. O auxílio emergencial, essa PEC agora que reduziu a questão de impostos, que permitiu que se fizesse o auxílio emergencial mesmo em ano eleitoral, o auxílio para o caminhoneiro, para o taxista. Eu participei ativamente nisso, votei favorável, apresentei emendas, ajudo o governo o tempo inteiro. Agora eu não fui eleito pelos sergipanos para passar a mão na cabeça de coisa errada. Eu não fui eleito para passar a mão na cabeça em esquema de orçamento secreto, rachadinha em gabinete de filho, essa ligação que Bolsonaro estabeleceu com a turma suja do Centrão. Isso aí não tem jeito, eu vou estar sempre contra. E tive a tranquilidade, sabe, de conversar isso olhando olho no olho com o Bolsonaro, porque minhas coisas são sempre muito na cara, eu não sou homem de ficar com conversa por trás. Conversei com o presidente da República, no gabinete dele, lá no Palácio, e ele disse que entendia a posição de independência, o que ele queria era ajuda nas coisas mais importantes, e essa ajuda sempre aconteceu, porque para mim o que interessa é atender o povo. O presidente é o que foi eleito pelo cidadão. Democracia a gente tem que respeitar. Agora, trabalhar para aquilo que a gente mais precisa. E hoje o que o brasileiro mais precisa é de paz e de apoio para poder superar essa coisa toda da inflação de volta, da pandemia. É muito tranquilo lidar nisso. Vocês estão acompanhando o Papo de Raio, um papo com o senador Alessandro, pré-candidato ao governo do estado de Sergipe, né? Como Papo de Raio, sempre trazemos policiais, né? E o delegado, como muita gente conhece aí, foi bem atuante, né, aqui no estado. Sobre as polêmicas, senador, qual é a sua posição em relação aos projetos como a Lava Toga, que o senhor propõe uma CPI para investigar os órgãos judiciários? E sobre o fim do fórum privilegiado, a prisão de condenados em segunda instância e as armas? A questão lá de, primeiro a CPI da toga. Quando eu cheguei em Brasília, 2019, fevereiro de 2019, a gente começa a trabalhar e cada um daqueles políticos correndo atrás daquilo que era mais importante. Um queria vaga em comissão, outro queria indicar cargo, e eu só queria fazer a CPI da toga. E o pessoal nem entendia, ninguém nunca tinha tentado fazer isso.
que nós temos um problema sério nos tribunais superiores, no Supremo, no STJ, que é essa infiltração da política e talvez uma infiltração de corrupção. Como todo mundo na vida, tem que ser investigado. O Brasil é um país que já prendeu ex-presidente, governador, deputado, senador, polícia, promotor, todo mundo. Só não investiga ministro do Supremo, como se fossem acima da lei. Não é verdade, a lei é igual para todo mundo. Conseguimos as assinaturas, colocamos o projeto de pé, tomamos uma pressão violentíssima do Palácio do Planalto, infelizmente, por conta da interferência do filho Flávio. Bolsonaro foi contra a CPI. Hoje ele fala dos ministros supremos, mas ele teve na mão a chance de resolver. Não quis resolver e, no final das contas, teve engavetamento. O relator do engavetamento foi Rogério Carvalho, senador de Sergipe, num conjunto ali, numa aliança com o Centrão e Bolsonaro. Botaram na gaveta a CPI. Como botaram na gaveta os pedidos de impeachment. Eu vejo o pessoal falando de Alexandre de Moraes hoje, de Dias Toffoli. Em abril de 2019 eu apresentei o pedido de impeachment deles, por conta dos abusos que já apareciam lá. Então, esses pedidos que a gente vê os cidadãos como pedindo, vários advogados em todo o país, o senhor já tinha... Lá em abril de 2019. Porque não é nada novo. Não, né? Não. As minhas coisas são muito claras. A vantagem de quem caminha com a verdade é essa. Pode inventar a mentira que for. E vai ser assim na política, a gente sabe como é que é a política. Tem uma turma suja que está no poder de Sergipe que vive de inventar mentira. A gente enfrenta a mentira com trabalho e verdade. É o que eu tenho feito. Então, nesse caso, é só olhar, está lá, é tudo registrado. Tudo registrado. A discussão pela CPI da toga, pelo impeachment desses ministros. Eu pedi o impeachment de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Tenho todo orgulho disso e sei do tamanho da bronca que eu arrumei. Só pode enfrentar essa turma que não tem telhado de vidro. Fiz isso. Com relação a armas, é outra coisa que é até engraçada. O que eu falava na campanha de 2018 é exatamente o que eu continuei falando no Congresso. Não mudei uma linha. Eu sou favorável à flexibilização do porte e da posse. A pessoa tendo os requisitos, então a pessoa não tem processo, tem capacidade técnica, capacidade psicológica, não tem problema. Agora, eu sempre vou ser contra, como profissional de segurança pública, do cara ter acesso a um fuzil. Eu sempre vou ser contra a desorganização do sistema. A gente entrou em contato com o Exército, eu formalizei a consulta, o Exército não sabe dizer quantas armas tem espalhadas na mão dos civis hoje. Você não tem registro. A gente teve essa semana a denúncia de um cara com 16 processos do PCC que conseguiu comprar arma, até fuzil, com registro no Exército. E não é porque o Exército quer vender arma para bandido, mas é porque é desorganizado. Então, todos os meus projetos, emendas, falas são do mesmo sentido. Sou favorável. Ajudei, o relatório foi meu para aprovação do porte de arma rural para quem está ali na cercania da sua propriedade, a facilitação do acesso à arma para quem está no campo, não tem problema nenhum. O senhor que... Trabalhei nisso, o relatório está tudo provado. Como eu digo, quem trabalha com verdade está tudo lá, é documento. Agora, você dizer que o cara ter 15, 20, 30 armas é bom para a segurança pública, não é. É bom para quem vende arma. Então, no caso, o senhor é favorável ao cidadão ter uma pistola, um 38? Se ele quer... Não o fuzil, no caso. Não pode ter nem quantidade demais, nem poder de fogo demais. Você é polícia, você sabe disso. Você trabalhava em guarnição, atendendo ocorrência, aprendendo arma. Você vai atender uma Maria da Penha, você não sabe o que vai ter dentro da casa mais. O cara pode estar lá armado com um fuzil, com o que quer que seja. PRF no meio da rua, na rodovia. A gente tem que ter cuidado com isso. E não misturar as coisas. Tem muita gente na internet que trabalha, na verdade, para fabricante de arma de fogo. Esse povo não está preocupado com a vida de ninguém, eles querem vender. Senador, mas quando a gente fala em cidadão comum em relação ao fuzil, né? Mas quando o senhor fala dessa restrição, o senhor está se referindo aos GAC também? O CAC, você não tem nenhuma motivação para você ter uma quantidade excessiva de armas e de munições. Todas as propostas que a gente apresenta desde 2019, e todas elas foram feitas ouvindo a categoria, eles colocam escalas. O cara que hoje acordou e decidiu ser CAC, ele vai ter acesso a uma quantidade X de armas e munições. Ele continua na atividade, ele participa de campeonato, ele realmente está ativo, ele dá um passo adiante. A gente estabeleceu 3 níveis nas propostas que eu apresentei. Porque o cara que está lá em nível de competição faz sentido, ele ter várias armas, ele realmente usa muita munição. Mas o cara que hoje acordou para comprar e para começar a atividade, ele não pode começar pelo teto. E particularmente o fuzil, para mim é uma arma que tem que ter uma restrição muito intensa. A gente vê todo o mal que o fuzil faz quando cai na mão inadvertidamente, e nós que somos policiais, a gente sabe que não é toda a guarnição que recebe fuzil. Não é todo policial que sai na rua com fuzil.
Eu tenho um colega lá, quem foi instrutor da SWAT, o Marcos Duval, do Espírito Santo. Ele, melhor do que ninguém, sabe. SWAT significa justamente isso. É o esquadrão que tem equipamentos especiais, que é justamente a arma mais pesada, é o explosivo. Isso é da praxe. A gente tem que saber disso. Você não pode enganar as pessoas. Como o brasileiro vive com medo, medo da violência, medo de assalto, medo de sequestro, vendem para ele uma ilusão de que se ele comprar um caminhão de arma ele vai ficar seguro. A gente sabe que não. O que dá segurança é polícia na rua, bem organizada, bem paga, bem treinada, monitoramento por videovigilância. E isso é segurança pública. A arma é um direito do cidadão. É outra pegada. Eu quero, eu posso, tenho dinheiro para comprar, atendo os requisitos, é um direito seu. Eu sou contra aquilo que foi feito em governos passados, porque a lei permitia e você inventava dificuldades na Polícia Federal. Os processos se arrastavam. Né? Tem gente que trabalhou comigo, que se aposentou da polícia para conseguir um porte de arma há quase 2 anos. Isso aí é desnecessário. São ajustes que a presidência podia fazer por decreto, não precisa nem de lei. Agora, você inverter isso e bagunçar o sistema não ajuda, prejudica. E outra coisa, até faço um alerta para o pessoal todo que gosta de arma de fogo, que está envolvido nisso, a gente tem que aprovar alguma legislação logo, porque a gente pode ter uma mudança de governo, e tudo que tem hoje está em base de decreto, e decreto o presidente que chegar muda. Então, ter uma lei aprovada, equilibrada, de consenso, é muito importante, para não prejudicar ninguém. Então, assim, no caso, como o senhor falou, são 3 níveis, né? Então, como se o último nível poderia ter, no caso... Com condições muito específicas, o cara vai demonstrar qual é a atividade que ele faz com aquilo. Porque você tem que ver, o CAC não inventou agora com o Bolsonaro, não. O CAC é uma atividade que existe há muito tempo. A primeira medalha olímpica do Brasil foi em tiro. A gente sabe, é uma atividade boa, muita gente séria, a imensa maioria de gente séria. Os problemas que aparecem são muito pequenos, muito pequenos. Agora, começou uma corrida atrás de arma numa quantidade e num poder de fogo que é prejudicial. A gente tem que ter tudo isso muito bem mapeado, cadastrado. Eu tenho que ter a revisão periódica. Eu tenho que saber onde é que o cara vai guardar essa arma. E quanto mais arma eu tenho, mais começa a ter acidente com arma de fogo. A gente está vendo toda semana praticamente. Quanto mais arma tem, mais acidente. A gente tem que ter uma cautela simples. Basta o cara. E é declaratório. O cara vai declarar: eu quero comprar arma, eu tenho condições, eu atendo os requisitos, eu tenho onde guardar. Ótimo. Mas você tem que ter tudo isso regrado em lei. Porque quando vira bagunça, só favorece a quem está errado. E acaba prejudicando quem trabalha certo, que é o que a gente não quer. A maioria dos CACs, a imensa maioria dos CACs, mesmo quem não é CAC, mas que tem interesse em ter uma arma de fogo para sua defesa, é de gente séria. Que quer defender seu patrimônio, que quer praticar um esporte. Mas se eu bagunço, eu estou favorecendo o malandro. E aí nunca vai contar com o meu apoio. A gente sabe que tem estados nos Estados Unidos, né, que a cultura, a gente vê que o pessoal anda de fuzil na rua, anda de pistola exposta, principalmente no Texas. O senhor já chegou a fazer alguma pesquisa aqui no Brasil? Como é que seria o comportamento do brasileiro em relação a uma liberdade total de arma de fogo? Não existe compatibilidade com a nossa Constituição para uma liberdade total. Então, vou lhe dar um exemplo. No Brasil, existe o livre direito de manifestação, desarmado. Você não tem o direito de andar com porte ostensivo de arma aleatoriamente um civil. Lá, em alguns estados, é permitido, mas não faz o menor sentido para a nossa realidade. Você imagina a vida do policial que está na guarnição fazendo a patrulha e vai cruzar com um cidadão com um fuzil nas costas. E aí como é que ele vai saber se aquele fuzil é legalizado ou não é, se aquele cidadão está indo para casa, está passeando ou se ele vai fazer um assalto? Ele vai ter que abordar. É isso que a gente quer? O que a gente vai ganhar com isso? É o que eu digo, ganha com isso quem vende. Quem vende quer que você tenha um caminhão de arma dentro de casa e que todo ano compre mais. Ele vende. A gente tem que ter essa inteligência de olhar para as coisas e entender o que está por detrás. Querer ter uma arma, ter acesso a essa arma, reduzir a questão da burocracia, isso tudo é muito bom. E tem, desde o início, todas as emendas, projetos, tudo. O calibre das armas, a nossa sugestão desde 19 é de calibres um pouco mais potentes. Você caminha até ali um 9mm, que você sabe perfeitamente que é uma arma de defesa absolutamente eficiente, suficiente. Agora, eu não vou permitir extrapolamento. A gente chegou a um ponto de, no Brasil, permitir fuzil, mas é só um modelo de fuzil de uma marca específica. Qual é a lógica disso? Enriquecer essa empresa. Porque, se fosse para liberar, liberasse de todos, né? Tem que liberar
Não é? Eles fizeram pelo potencial, só chega em um fuzil da marca Taurus. Né? Então a gente tem que ter muita cautela com essas coisas, refinar o processo. A legislação hoje que existe é insuficiente, os decretos não estão bem feitos. A gente tem que ter a qualidade de poder entender especificidades que não precisam estar na lei, podem estar no regulamento do Exército ou da Polícia Federal, que seja, para estabelecer detalhes para aquele atirador esportivo que precisa de uma munição específica, num volume muito alto. Agora, eu não posso fazer uma regra geral para todo mundo, que eu vou estar armando demais e descontrolando o armamento de quem está lá na base e que não tem sequer familiaridade com o negócio. E aí que fica perigoso demais. A gente conhece, quem está ali, polícia e amigo de polícia, gente que comprou arma agora nessa correria de 2, 3 anos e nem sabe direito o que vai fazer com essa arma em casa. A gente tem que ter cautela com isso. Em relação à munição, o senhor ouvi muito na internet que o senhor queria limitar e até numerar. Isso. A gente sabe qual foi que esse fato? é a marcação de estojo, né, que já tem para a polícia. Essa foi uma discussão dentro da Comissão de Constituição e Justiça muito simples. Vai marcar a munição só do policial? Por quê? Vamos marcar todo mundo. Aí a argumentação é a seguinte: só uma fábrica faz marcação, que é a CBC. Só faz marcação da CBC porque você no mercado está aberto ainda a trazer de outros modelos, sem marcação. A marcação da munição não gera nenhum tipo de grande custo. É uma gravação laser. Isso vai aumentar o preço final em centavos. Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor queria o mesmo tratamento para a O polícia, mesmo tratamento. para o cidadão. Por que acontece? Eu fui diretor do Departamento de Homicídios. Se você tem a marcação do estojo, você vai afastar algumas coisas da investigação. Você vai poder reduzir um pouco o espectro da investigação. Você não vai resolver crime por conta de marcação de estojo. Você tem que fazer uma série de outras coisas. Mas você vai reduzir o tamanho do espaço que você tem que procurar. Então, eu vou dar um exemplo de um homicídio onde você consegue identificar que aquele lote de arma foi vendido em tal lugar. Você já reduziu o número de suspeitos. Você já facilitou o trabalho. Mas eu faço questão de repetir, isso não significa uma prova de autoria de homicídio. Eu não vou resolver um homicídio porque eu marquei o lote, que não é nem uma munição individualizada, é o lote que é marcado. Né? Você faz marcação por lote, eu consigo rastrear a compra, eu reduzo o campo de investigação. Eu facilito o trabalho da polícia. Eu dou mais controle. Qual é o prejuízo que tem? Para quem é de bem, que está fazendo seu esporte. Porque o aumento de custo, a gente já conversou com os fabricantes, não, o aumento de custo é pequeno. Mas só vão fazer se a lei obrigar. Se a lei não obrigar, para que eles vão fazer? Então, ali é muito simples e é o tipo de coisa que durante o processo legislativo se resolve. Porque ou você marca tudo ou você não marca nada. Porque não há por que ter um preconceito específico com o policial. Um país que tem milhares de homicídios, uma fração muito pequena acontece em confronto ou com participação de policiais. Então, quem traz é um tratamento igualitário. Só que o que acontece? O fabricante que não faz marcação hoje não tem interesse. E aí ele grita, ele contrata a gente na internet para gritar, porque ele quer que as coisas sejam do jeito dele, fabricante. Eu não fui eleito do Sergipe para trabalhar para fabricante de nada, não. Eu fui eleito para trabalhar para o povo. Então, a minha obrigação é garantir o máximo de segurança para o povo. E no tocante a armamentos, a segurança está na fiscalização. Tem que ter a integração do banco de dados do Exército com o da Polícia Federal. Tem que ter atualização desse banco de dados. Na última versão do projeto que chegou, para o policial poder consultar o cadastro de uma arma, tinha que justificar. Diga aí. A quem que se interessa de bem? Então, assim, a gente tem que saber, o Brasil é um país complicado. Muitas vezes se vende na internet uma coisa como se fosse uma maravilha, mas quando você tira a máscara, por detrás tem interesse de empresa, por detrás tem interesse de quem está envolvido com malandragem. Eu duvido uma pessoa de bem que vai se recusar a ter sua arma fiscalizada. Não tem porquê. Respeitosamente, sem um custo excessivo, sem burocracia excessiva. O pessoal que pegou também no pé de uma coisa do deslocamento com a arma para treinamento. O que a gente apresentou como proposta? Você cadastra autodeclaratório. Eu tenho minha arma registrada, estou indo com ela no stand que fica a 3 quilômetros para treinar, nessa janela de 24 horas. Só isso. For abordada no trajeto, você mostra, está aqui, eu estou indo treinar. O que o pessoal queria? Não, o cara pode andar livremente e se a polícia abordar, ele diz que está indo treinar, sem ter que provar quando, onde, por quê. Aí não existe. Aí é mangado policial. Essa é a base da minha divergência com a turma que defende um armamento livre de qualquer jeito,
é que eu, como profissional de segurança, coloco sempre, a gente tem que respeitar a segurança pública O antes. senhor é a favor, mas com limites. Com limites e fiscalização, que é exatamente o que eu falava em 2018. Não mudei uma vírgula. Eu sou um cara difícil de mudar de opinião. As minhas opiniões são sempre muito bem estabelecidas, transparentes, e aí o pessoal pode cobrar à vontade. O que eu não aceito é mentira. Mentira a gente confronta com verdade. Estamos aqui no Papo de Raio com o senador Alessandro Vieira, né, delegado de polícia e pré-candidato ao governo do estado. Senador, a gente vê que tem uns movimentos, né, de pró-armas, tudos, que roda e vira, solta uma crítica, né, e a gente fica sem saber se aquela crítica... a gente não tem a resposta dos dois lados, no caso, né? O senhor já chamou eles para sentar, você já conversou com eles, sobre a legislação, se o senhor pretende fazer mesmo a lei, e o senhor, caso chegue ao governo, se o suplente do senhor vai seguir com as mesmas pautas, né, do senhor, e caso, como essas perguntas a gente já tinha colhido antes, né, se alguém tiver também mais alguma pergunta para fazer ao senhor depois, qual o canal da rede social também procurar o senhor? A gente está 100% aberto, a pessoa pode entrar em qualquer uma das nossas redes sociais, faz o contato, coloca lá no campo específico a sua pergunta, a sua dúvida, eu entro em contato, ou minha equipe entra em contato para dar as respostas. O político é um funcionário do cidadão, é do povo. Ele trabalha para o povo, tem que prestar conta, tem que explicar, tem que saber respeitar a crítica. O que eu não respeito, não aceito é a mentira. A mentira a gente confronta, a gente mostra a verdade, como tem várias mentiras nessa área específica que o pessoal tenta desinformar. O suplente, que vai me substituir, se o sergipano entender que é a hora da gente ocupar o governo, é Fernando Prado, você conhece, está nessa caminhada com a gente há 4 anos, tem as mesmas ideias, dentro do jeito dele, do estilo dele, e vai seguramente seguir as nossas pautas mais importantes. E o que é mais importante até do que as pautas, mas é o respeito às pessoas. Você não domina um tema, chame os especialistas. Então a turma do ProArmas, todos esses especialistas de WhatsApp, de internet que tem aí, foram convidados para prestar a sua opinião, sua contribuição em audiência pública. A maioria deles não vai. Diz que não aceita, não. Prefere ficar no WhatsApp lá só fazendo presepada. Deixa eu fazer aqui um desafio ao senhor, se futuramente a gente poderia fazer o senhor com eles um bate-papo 100%. Para tirar todas as dúvidas. Sem problema nenhum. Presencial mesmo, olho no olho. Todos os famosos, Bené Barbosa, o menino aqui de Salvador, Felipe, todos foram chamados, Polon, todos. Na hora do vamos ver, eles mandam um ofíciozinho dizendo que não tem interesse, que não vai, porque é muito bom você ficar na internet só falando. E quando você senta, eu não sou nenhum menino, são quase 20 anos de polícia. Você sabe que o que a gente orienta o cidadão é a não reagir. Eu nunca vi polícia em nenhum lugar do mundo orientando o cidadão comum a reagir a crime. Se você tem sua arma de fogo, se você sente uma necessidade ou tem condições de reagir, tudo bem. Mas isso não é orientação. E a gente agora começa a ver esses especialistas, aí saem de cada 100 casos que dão errado, eles acham um que dá certo de reação e postam. E aí faz aquele alarde, está vendo? O bandido se deu mal, CPF cancelado. A maior parte das reações dá ruim. Eu perdi 2 colegas delegados de polícia em reação. Eu perdi. Você já perdeu certamente mais de um colega na militar. A reação é complicada porque a vantagem é do bandido que está na surpresa. A gente tem a obrigação de explicar para as pessoas. Eu me lembro de uma senhora professora, ela deve estar perto dos 70 anos, que ela me perguntou, ela me encontrou na rua, perguntar sobre armas, e dizer que ela tinha muita vontade de ter uma arma para se defender. Eu digo, mas a senhora vai ter coragem de atirar em alguém? Ela diz, não, Deus me livre. Então para que a senhora vai ter uma arma? Para entregar o bandido. Porque quem tem arma de fogo em casa tem que ter essa cautela também. Não são poucos os casos de invasão, especialmente à residência rural, para tomar a arma. Porque a arma passou a ser, a arma é cara, passa a ser um alvo de interesse do bandido. Então tudo feito com responsabilidade e esclarecimento é bom. Tudo em excesso não presta. Senador, esse deixa que o senhor falou das invasões rural, né? Então também há esse perigo não vou citar Sergipe, mas assim, Rio de Janeiro, São Paulo, dos traficantes, então, querer invadir casas, vai atrás de fuzil, de armas e até de colecionadores. Sim, isso já aconteceu. Já aconteceu aqui em Sergipe. Aqui também em Sergipe. Já aconteceu aqui em Sergipe, casos de pessoas que tinham em casa um arsenal muito grande e que de algum jeito ou de outro as pessoas ficam sabendo. Uma arma de fogo hoje você não vai comprar por menos de 5, 7 mil.
Quem tem um arsenal em casa tem lá, às vezes, um patrimônio de 80, 100 mil reais. Isso chama a atenção do bandido. Então, isso também colocou em todas as nossas propostas, emendas, a garantia de que você tem um lugar de guarda seguro é muito importante. A gente não está falando de um eletrodoméstico, de uma TV. A gente está falando de uma arma. Ela tem que estar guardada adequadamente, você tem que ter preparo para usar, condições para usar. Se tudo isso é preenchido, não tem problema nenhum, não. Não vejo problema, não vejo dificuldade. Agora, tudo que é excesso, a gente tem que ter cuidado, porque tem alguém ganhando dinheiro, e isso pode gerar um risco depois lá na frente. Que é o que eu sempre falei. Tá aí, vocês estão nos acompanhando aqui no Papo de Raio. Sigam a gente aí no canal, no YouTube. E tá aí. Se você aceitar o desafio, sentar frente a frente com o senador para fazer perguntas, ou pode ser no Papo de Raio, em qualquer outro podcast, o senador está aberto, né, a essa conversa. E, como a gente já falou, procura as redes sociais dele, as perguntas que não estiverem aqui, para que vocês possam fazer diretamente ao senador. Ninguém é dono da razão, Didi. Tem pontos específicos, por exemplo, de munição, que a gente recebe, às vezes, uma orientação que é muito específica e que é importante. Se você mexer naquilo ali, você vai atrapalhar uma atividade esportiva importante, até olímpica. Não tem problema, você corrige com tranquilidade, com humildade. Agora, olhando olho no olho. A turma que se esconde na internet, e especialmente o que a gente vê aqui em Sergipe, o que acontece? O pessoal pega videozinho de arma e quem está impulsionando, quem está pagando para passar isso é a turma do governo, que está com medo da mudança. Então o cara achando que está fazendo um serviço para a direita, para não sei o quê, está trabalhando para o governo, espalhando vídeo feito na casa, na cozinha do governo. Tem que se alertar. Tem que entender o que a gente está fazendo aqui em Sergipe. Pela primeira vez na história de Sergipe, a gente está ameaçando o sistema. Eu já mostrei o que eu tenho capacidade de fazer e coragem para fazer, e a turma está com medo. Vai usar todas as armas sujas. E a gente vai combater com verdade, e é muito importante. Quem tiver disposição, vontade de conversar, pode ser reservado, pode ser no programa, a gente está aí para isso mesmo. Aí, pessoal, né? Até das sugestões também, né? Claro, claro, é muito importante. E aí o senhor falando de fake news, né? Sobre o que vai poder sair na internet. A posição do senhor sobre os crimes da internet, senador. Eu lembro que houve muito comentário no Estado dizendo que o senhor queria limitar a liberdade de expressão. É verdade? Não, não. É mais uma mentira. É mais uma mentira paga, financiada pelo governo. Né? Muita gente que gosta de aparecer na internet e que pega esse impulso por parte, Pega pela metade, no caso. por debaixo do pano, o impulso do governo para espalhar a mentira. Quando você pega o projeto que a gente apresentou e que o Senado aprovou, não tem uma vírgula que fale sobre conteúdo. Você fala o que você quiser. O que o projeto faz? E ele não foi aprovado na Câmara e foi uma pena, porque já era importante demais em ter isso agora. Você não tem anonimato. Você não pode ter robô escondido. Você não pode ter financiamento, impulsionamento escondido. Porque a dona Maria no WhatsApp, ela não sabe que está conversando com o robô. Ela não sabe que tem gente pagando para chegar aquela notícia para ele. Ela acha que está conversando com a pessoa de verdade. E essa pessoa que está ali, na verdade, é um robozinho. E quando esse robozinho comete um crime, quando esse robozinho espalha uma mentira, você não consegue chegar em quem pagou, porque está tudo escondido. Pelo projeto que a gente aprovou, por exemplo, essas supressões todas, essas retiradas de postagens que hoje o Supremo vem fazendo, elas não poderiam acontecer, porque a gente estabelecia lá uma exigência de um devido processo legal. Você tem que dar direito de defesa, você vai apagar a postagem, você tem que explicar por quê e dar direito de recurso. Hoje não tem nada. Apaga e acabou. Do presidente da República à Dona Maria. Então as pessoas ali naquele momento caíram nesse canto da sereia e não fizeram o básico, que é ler o projeto, entender o projeto. E não foi só a turma assim, mais na base, não. Mesmo jornalistas famosos que lá atrás meteram o cacete no projeto, hoje me procuram para dizer, rapaz, o projeto atendia todos os problemas. Em nenhum momento a gente falou sobre conteúdo. Nada. Você tem o direito de falar a besteira que você quiser. Agora, você tem que se responsabilizar. E não sou eu que estou inventando isso não, está lá na Constituição. Direito à livre opinião, a livre manifestação de opinião, mas vedado anonimato. Por quê? Porque quando você comete um crime, eu tenho que ter o direito de ir atrás de você. Isso acaba favorecendo não só essa coisa de fake news e de mentira, mas a gente que é da polícia sabe, os estelionatários. Todo mundo recebe hoje em dia 1, 2, 3 mensagens de golpe por dia. Minha mãe recebeu a minha foto, meu telefone,
uma imitação do meu telefone, na verdade, pedindo dinheiro. Não caiu no golpe, ela já é uma pessoa de mais idade, não caiu porque meu irmão estava lá na casa e viu a postagem. O vagabundo fica lá o dia inteiro, manda 1000 mensagens daquela. Se pegar 1, 2 vítimas, já fez a feira do mês. E como é que você acha esse cara? Se ele está escondido na internet. Verdade. Então, o que a gente quis fazer é sempre muito transparente, muito técnico, muito bem organizado. E se você vem com argumento e me mostra que eu estou errado, eu volto atrás, não tem problema não. Não sou dono da verdade, não. Agora, faço as coisas de boa fé, com muita transparência e exijo respeito. Aqui em Sergipe, por conta de interesse político, teve um malandro que está em mandato ainda, que contratou chip falso, chip roubado, para ficar postando notícia falsa. Isso foi objeto de investigação na Polícia Federal. Ainda tem investigação em andamento, inclusive. E pousa de bom moço, mas por detrás está ali usando essas ferramentas. Você já viu gente que preste usar conta falsa e robô? E chip roubado? Isso não existe, rapaz. Então, assim, é uma lei que, infelizmente, ainda não foi aprovada. O mundo inteiro está discutindo lei parecida. O mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, os dois lados da política se juntaram para fazer uma lei. Os dois partidos são inimigos, se juntaram. É muito interessante mesmo, senador. Você Porque tem a que gente que regular. é cidadão normal, a gente manda uma mensagem, todo mundo sabe o que foi a gente. Porque a gente que é cidadão de bem, não está procurando burlar a lei. É isso. Né? Então, assim, pelo que eu entendi, toda mensagem, toda foto teria tipo uma assinatura de onde Isso. partiu, né? Porque a empresa, o WhatsApp, por exemplo, ela já sabe. Mas está escondido nas camadas, ela só usa para o interesse dela. O que tem é que obrigar a empresa que ganha muito dinheiro a fornecer esse dado quando a justiça determinar. Sempre com a justiça determinando, devido processo legal, essas interrupções que você tem hoje. Hoje é o cara lá nos Estados Unidos que decide se a sua postagem vai ficar no ar ou não vai. Porque se ele acordar hoje e diz, não, eu vou apagar essas postagens de dia. Não quero mais não. Ele deleta e acabou, você não tem para onde recorrer. Você tem, hoje a rede social ela é tão importante na nossa vida que você tem que ter um regramento para que você possa ter seus direitos preservados. Tem gente que hoje vive da internet. E se você perde o perfil? Então, o que a gente fez foi uma regulamentação modesta, não avançou, porque Arthur Lira, essa turma, não está preocupado com nada. Senador, as ações legislativas em prol da segurança pública e as pautas que refletem de forma direta ou indireta interesses da categoria policiais, quais são as principais propostas que o senhor gostaria de destacar? A gente fez muita coisa, Didi. São dezenas de projetos e de emendas, né? A gente cuidou na época da Previdência com o Major Olímpio, falecido, o saudoso Major Olímpio, foi um parceiro na briga para que a gente conseguisse preservar os direitos dos policiais. Também na época agora da pandemia, foi o último discurso que ele fez na cama do hospital. Ele morreu internado naquele mesmo hospital. Ele fez o discurso sobre o compromisso que o governo tinha de recompor aquela interrupção de contagem de tempo que a gente teve na pandemia, né? Acho que o pessoal deve lembrar disso. Mesmo da segurança pública, da saúde, da assistência, que estava lá na ponta, se arriscando a morrer, o governo apresentou a proposta de suspensão da contagem de tempo. Quer dizer, você não ia contar para a aposentadoria, não ia contar para a promoção, nada. E a gente só conseguiu resgatar isso lá adiante. O Major Olímpio, coitado, faleceu sem ter essa garantia, porque o governo não cumpriu o acordo com a gente. A gente tem a questão da saúde mental do policial, que a gente apresentou. A questão muito importante, uma emenda nossa, projeto nosso, que depois o governo transformou no MP, que é aquela questão do programa habitacional. Você financiar de forma diferenciada a habitação para o policial, para o profissional de segurança, porque daí você dá para ele uma condição, uma estabilidade maior. Porque a gente sabe, mas as pessoas que estão ouvindo nem sempre têm esse conhecimento do tanto de risco que você tem na atividade de polícia. Onde você mora, qual é a vizinhança, tudo isso afeta a sua vida. Porque você vai para a rua para prender vagabundo e você vai ter lá a sua família dentro de casa. Seus filhos indo para a escola. Então você tem que criar estruturas que protejam o policial até para que esse policial possa trabalhar melhor, mais seguro, mais tranquilo. A gente trabalhou muito nessa linha. A gente vem investindo muito na parte de guarda municipal, infraestrutura. A gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Você vê que a gente mandou em torno de 15 milhões de reais para a segurança em 3 anos. É mais do que o dobro de quem mandou em segundo lugar, dos 11 parlamentares federais. Em torno de 15 milhões de reais, só para o estado de Sergipe. E a gente tem a convicção, assim, a transparência de que não fez mais porque a Secretaria de Segurança não consegue dar vazão. Tem dinheiro que a gente colocou no ano de 2019, entrou em 20 e até hoje não foi executado.
e as coisas ficam patinando. E dinheiro tem limite, você tem que saber se vai ficar parado aqui, é melhor colocar ali que vai ser executado. O pessoal das guardas, não. As guardas municipais executam muito bem, com rapidez, e o corpo de bombeiros também. Muito rápido, muito eficiente. Militar e civil, freio de mão travado, e a gente vê problemas se acumulando. Nosso estado é pequeno. Nosso estado é pequeno. No começo do governo, eu tive com o secretário de Segurança, quem dá o mesmo, João Eloy, com o Belivaldo, e falei com eles, olha, agora vocês têm um profissional de segurança no Senado. São 8 anos de mandato. Você tem condições de fazer um programa de reestruturação ou uma intervenção de alto impacto, como a gente fez para a saúde, com o Hospital do Câncer em Lagarto, que vai ser um equipamento para toda a sociedade sergipana, vai mudar a realidade da saúde, do combate ao câncer, e foi feito pela bancada. Só que, infelizmente, falta gestão, falta engajamento e tem muito medo. Essa turma tem muito medo da política nova. Porque eles ficam olhando, se o povo começar a comparar, fica ruim. Eles querem deixar o povo sempre na ilusão de que é todo mundo igual, e não é. Então a gente colocou bastante recurso, sempre no eixo de reequipar. A gente tem uma preocupação grande em garantir a parte do equipamento de segurança, proteção individual, melhores estruturas. O QCG da PM está caindo. Como é que o Estado se respeita deixa o QCG da PM caindo? Ali é o símbolo da força. Você vai deixar cair para fazer uma reforma? E não adianta dizer que não tem dinheiro. Quando o governo do Estado diz que não tem dinheiro, é mentira. É mentira. Porque eles não têm a competência e seriedade para fazer as coisas. Porque nunca o Estado de Sergipe recebeu tanto dinheiro. Por conta da pandemia, o governo federal, o Congresso, liberaram recursos de um tamanho que nunca chegou aqui. Não foi à toa que conseguiu botar salário em dia. Não foi competência de Belivaldo. Foi esse mar de dinheiro que chegou em Sergipe. E os caras pegam isso e sabe Deus o que eles fazem. Porque as obras não saem do chão, as estradas não são feitas, continua com a fila na saúde, continua com pouco policial, os concursos pequenos. E você vê no interior do estado a falta de atendimento. Então o que a gente fez como parlamentar foi isso. Denúncia, cobrança, levar recurso e em todos os projetos emprestar a experiência que a gente tem. De saber o que o policial precisa. De saber o respeito que ele precisa. E em todas as atividades a gente portou assim. E tenho muito orgulho do que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu avançar um bocado. Falta demais. Porque tem um pedaço da construção que só quem faz é governo. Você pode dar o dinheiro na mão. Se ele não executar ou não quiser executar ou executar mal, o serviço não sai. Eu preciso colocar cada vez mais gente honesta, competente, comprometida para fazer o serviço. Porque a segurança de Sergipe tem toda a condição de ser a melhor do Brasil. Porque os policiais em si já são dos melhores do Brasil. Você conhece bem como eu conheço. A gente não tem escândalo de corrupção, a gente não tem história de milícia, não tem história de polícia sergipana na mão do tráfico, nada. E a gente sabe que, infelizmente, em outros estados isso acontece. O senhor falou uma coisa, né, que vamos dizer, somos os melhores policiais, né, que Sergipe tem, várias unidades de respeito, né? Vários. COP, CORE, RP, choque, várias para não ser injusto aqui, né? Sim. E o senhor falou bem mesmo, falou certo. Senador, aí, voltando aqui para mais uma pergunta aqui, o senhor, né? O senhor é autor do projeto de lei 4.815, 2019, que determina, no âmbito do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, o PROVIDA, a realização de ações destinadas à prevenção do suicídio e a publicação anual dos dados sobre o suicídio entre profissionais de segurança e também da defesa social, né? O projeto foi aprovado no Senado. Qual a importância dessa proposta? A gente sabe o quanto a estabilidade emocional, o psicológico... Desculpe, que esses dias teve até um policial que suicidou, né? A gente está perdendo uma média de 1 por mês. No Brasil, quando você soma, é mais que isso. Porque a gente sabe o quanto a atividade de polícia é difícil. E chega a crise, chega a pandemia, chega a inflação, chega tudo, e o policial tem que sair de casa todo dia para confrontar bandido, para atuar em condições que não são as ideais. E fora, senador, que o policial é referência da rua, quando tem um problema, o vizinho Tudo. quer chamar ele. Polícia é polícia 24 horas. Você não tem o direito de não ser polícia. Você não tem direito de estar acontecendo uma ocorrência e você dizer, não, eu estou de folga, não vou atender. A gente sabe, a gente está obrigado a atuar. Então, isso tudo exige muito do psicológico. O que a gente tentou colocar, e a Câmara dos Deputados ainda não colocou como prioridade, é essa compreensão. Quanto melhor tratar esse policial, do ponto de vista psicológico,
de amparo, melhor é o resultado dele na rua. E, no final das contas, talvez seja a primeira coisa que faz justificar ter um Estado, é dar segurança para as pessoas. Quando criou o Estado lá atrás, a principal coisa foi essa: vamos se juntar, porque aí junto a gente tem mais segurança. Vamos criar as ferramentas de segurança, onde você vai ter surgimento de polícias, guardas e tudo mais. Tem que cuidar das pessoas. Por muito tempo, o investimento é só em arma e viatura. Demorou muito para o governo federal começar a investir, ele só começa a investir lá para 2003, 2005, ele começa a fazer pequenos investimentos de segurança, era tudo nas costas do Estado. De lá para cá o investimento vem subindo, só continua muito focado em arma, prédio, viatura. Tem que cuidar do homem. Eu tenho que treinar esse homem constantemente. Aquele que se envolve numa atividade de maior risco, de maior gravidade, ele tem que ter uma oportunidade de um retreinamento, de um cuidado psicológico, para voltar para a força melhor, qualificado. E hoje não é. Hoje você troca tiro de manhã, no outro dia você vai estar no serviço do mesmo jeito. Ninguém vai lhe tirar da escala, ninguém quer saber o que aconteceu. E esse abandono é muito triste, porque no final gera prejuízo para a sociedade lá na ponta. E como você lembrou, muito recentemente a gente perdeu mais um colega aqui em Sergipe. E até onde eu tenho conhecimento, o núcleo de atendimento psicossocial foi desativado. Foi desativado. E você tenta explicar isso para quem está fora. Eu fico brincando, se chegar um marciano, se chegar um cara da Europa e for entender as coisas do Brasil, ele não consegue não. Porque como é que você desativa o núcleo de atendimento psicossocial para os policiais? O policial parou de sofrer, parou de se estressar, ou foi só porque quiseram botar o dinheiro em outra coisa? Então a gente tem que mudar esse estado e com fé em Deus a gente vai conseguir. Senador, tem algum estudo em nível nacional, ou se também no programa do governo do senhor para o estado de Sergipe, em relação às blindagens dos para-brisas, né? E as viaturas corretas para a polícia, porque a gente vê viaturas, um exemplo, o passageiro, o terceiro homem que vai atrás, o vidro de muitos carros não baixa, então fica aquele desconforto e a gente sabe que a polícia compra carro, não viatura. Você não tem adaptação. Para algumas unidades, o uso de blindagem cada vez mais se recomenda, até porque você teve um aumento na potência das armas à disposição do bandido, né? Uma coisa é o cenário, as pessoas olham muito às vezes para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um mundo à parte. O Rio de Janeiro é um lugar onde as milícias, os comandos de tráfico tomaram conta e tem um arsenal de guerra. Mas mesmo hoje aqui, na nossa realidade sergipana, eu me lembro a primeira vez que apareceu aqui a apreensão de metralhadora, de fuzil. Era uma coisa que as pessoas paravam para saber que tinha sido pego alguém, normalmente um traficante, com armamento longo. Teve aquela fase de roubar banco ali, enfim, primeira década desse século, 2010, 2011. Graças a Deus nunca se criaram aqui, a polícia daqui sempre conseguiu pegar, mas era o que tinha arma longa, que tinha arma pesada. O bandido daqui, tipicamente de assaltos, era com arma curta. Hoje isso vem mudando. Então a blindagem de veículos e a adequação do equipamento de proteção, ela tem que estar na pauta do dia. Mas o que eu entendo, e vale para a segurança, vale para a saúde, vale para a educação, a primeira coisa é o respeito. O governador do estado não pode achar que está num pedestal, que não recebe para conversar, que não recebe a categoria. O governador não tem direito de fazer isso. Ele pediu para ser governador. E é governador de todos, não é só de quem ele gosta, não. Não é só dos parentes, nem só dos amigados lá, dos apadrinhados. Ele é de todos. Então, na segurança, o que você precisa é ouvir a tropa. Porque, às vezes, o que a tropa vai lhe informar que precisa é uma coisa desse tamanho. É a divisão que nem todos os espaços têm ainda de banheiro para a PFEM, para a policial feminina e para o masculino. Condição de salubridade para o cara descansar entre um turno e outro. São coisas básicas e você não tem. O colete com validade adequada, tamanho adequado. E para aquelas unidades que estão em locais estratégicos, você tem que considerar, sim, a possibilidade ou a necessidade de veículo blindado. É uma possibilidade que em alguns estados já está muito presente. Aí não está falando de tanque de guerra, está falando de veículo que tenha altura, tração suficiente para poder ter uma blindagem. É muito importante. A gente quer fazer um fortalecimento da polícia de divisas, usando tecnologia e homem treinado. Eu tenho vários lugares. Eu tenho Cariri ali, por exemplo. Sempre uma passagem de problemas constante na história de Sergipe e você não tem policiamento adequado. É tratado como se fosse uma cidade qualquer. E isso se repete em todas as nossas cidades de divisa. A gente tem que acabar com isso. Sergipe não é produtor de droga, Sergipe não é produtor de arma.
Eu não posso aceitar que meu estado vire lugar de repouso da turma de bandido da Bahia, da facção que domina a Bahia, que é o que está acontecendo. A cada 10, 15 dias vai preso aqui ou entra em confronto um bandido da Bahia que está aqui, transformou em resort de bandido. Eu não aceito isso. Meu estado não é para isso. E a polícia que a gente tem não é para permitir que isso aconteça. Agora eu tenho que dar estrutura. Se eu não der estrutura, o policial é um herói, mas ele não faz mágica. Verdade. Senador, o senhor apresentou um pacote anticorrupção, um conjunto de 14 projetos que aperfeiçoa a capacidade de fiscalização, aumentando a possibilidade de prevenção contra crimes de corrupção e promover iniciativa de estímulos e reconhecimento à integridade do setor público e privado, com a importância de manter essa atuação de combate à corrupção e o que o senhor destaca nesse pacote de projetos. A corrupção, Didi, é um dos piores cânceres que você tem no Brasil. Que a corrupção está na raiz dos problemas todos. Que a corrupção não só ela tira o dinheiro do povo, mas ela permite que gente incompetente, preguiçosa, sem qualidade fique no poder. Então essas duas coisas somadas destroem o Brasil. Quando a gente trabalhou aqui como delegado-geral, Daniele Garcia, a delegada Daniele, que é a nossa pré-candidata ao Senado, comandava a Deltap, conseguimos recuperar cerca de 200 milhões de reais para os cofres públicos. Veja, o nosso estado, pequeno. Fui para o Senado. A função do senador, nessa parte, não posso prender ninguém. Não posso condenar ninguém. Eu posso fiscalizar. Só com a fiscalização, a gente já conseguiu proteger mais de 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais que a gente conseguiu bloquear com ações na Justiça ou no Tribunal de Contas da União. Tem um exemplo que me chama a atenção, porque é um negócio impressionante, que é num problema que todo jovem sente no Brasil e aqui em Sergipe, uma reclamação grande, que é o transporte escolar. Pois o governo estava fazendo uma licitação para comprar ônibus para o transporte escolar. 2 bilhões de reais. A gente recebeu a notícia do superfaturamento, do crime, da corrupção. Fomos ao Tribunal de Contas e em 24 horas baixou R$500 milhão. 500 milhões de reais foram economizados. De um dia para o outro. Na cara lisa. A mesma empresa que cobrava 2 bilhões passou para 1,5. A diferença disso é absurda. A diferença disso é um negócio fora do normal. O que consegue enxergar, né? O que a gente consegue enxergar. Porque roubam muito mais que isso. Então, em Sergipe, a gente vê a necessidade de um choque de honestidade. Você tem que passar um pente fino no que tem nesse estado. Contratos, empreiteiras, logística, entender os buracos que você tem, servidores fantasmas. Quando você passa esse pente fino, começa a sobrar mais dinheiro. E quando o malandro sabe que em Sergipe não vai se criar mais, melhora para todo mundo. Melhora para todo mundo. Porque você sabe tão bem quanto eu, bandido, se gostasse de coisa difícil, trabalhava. Ele gosta do fácil. E hoje em Sergipe é muito fácil, porque ninguém fiscaliza. Ninguém está em cima. E a gente vai mudar isso. É importante. Verdade. Durante a pandemia, senador, o senhor teve uma atuação, né, em favor dos profissionais de segurança pública, como exemplo. Solicitou a inclusão desses profissionais no grupo prioritário da vacinação e implementação da política de testagem periódica do Covid, né? A gente conseguiu garantir mais testes para que os policiais fossem testados, equipamentos básicos de proteção. A gente tem que lembrar que hoje você está comprando máscara e tem máscara em todo canto, mas no primeiro momento faltava máscara. Então não tinha onde comprar. E os policiais não podiam deixar de trabalhar. Então a gente fez todo um trabalho de viabilizar álcool gel, máscaras, recursos transferidos por emenda, para você ter essa primeira atenção para quem estava na rua. Depois os testes, então logo eles ficaram viabilizados para a gente poder saber com rapidez quem é que estava doente, para poder afastar para essa pessoa se recuperar. Todo esse processo a gente fez. A busca acelerada por vacina, eu cobrei muito o governador Belivaldo Chagas para que ele tomasse providências, comprasse respiradores, Ele preferiu se esconder atrás do consórcio Nordeste, a gente viu no que deu. Porque tem dinheiro de sergipano que foi para o consórcio Nordeste e não vai voltar mais nunca. Porque a turma que estava lá já foi presa e já disse que não vai devolver o dinheiro, que já comeram o dinheiro. Então você deve ter ainda alguma coisa como 8, 10 milhões dos sergipanos que estão aí voando. E a obrigação do governador é vestir a camisa e assumir a responsabilidade. Você não pode sair terceirizando as coisas. E aqui muitas vezes foi isso que aconteceu. Cruzo os braços e digo, se Bolsonaro resolver, está resolvido. Se não resolver, a culpa é de Bolsonaro. Aí quando o Bolsonaro manda o recurso, o cara faz, eu resolvi. E a gente tem que ter honestidade com as coisas. Respiradores, vacinas,
recurso, num volume que Sergipe nunca tinha visto. Assim, isso tudo veio do governo federal. O Bolsonaro mostra até que o senhor não é contra o presidente, Rapaz, né? o que está errado, eu sou contra. Aquilo que acerta, a gente tem que dar parabéns e fortalecer. O recurso que o governo federal viabilizou, o Congresso aprovou as leis, foi o maior recurso da história. E não fez distinção em quem era governo de esquerda e quem era de direita. A verdade é essa. A gente tem que reconhecer a verdade. E aquilo que é errado, claro, eu sou muito duro na crítica e não passo mão na cabeça de quem faz coisa errada. E o nosso presidente tem feito coisa errada também e tem se juntado com gente que eu tenho certeza que ninguém votou em Bolsonaro para ele estar com a turma do Centrão, com Ciro Nogueira, com essa turma aí, que estava com Lula antes. E que vai estar com o próximo presidente, porque esses caras estão aí a vida inteira. A gente tem que começar a entender que esse negócio de ideologia é muito bonito, muito importante, mas é para a eleição, porque na vida real, lá em Brasília, quando muda o governo, essa turma que está atrás de dinheiro encosta. É a mesma turma. É a mesma turma, eles estão todo mundo, desde Sarney. Tem gente que é líder de governo desde Sarney. Ricardo Barros é líder do governo hoje de Bolsonaro, ele foi de Dilma, foi de Lula, foi de Fernando Henrique, foi todo mundo. Lá no Senado era Fernando Bezerra, não é mais. Mas ele também tinha sido líder de todo mundo. Como é que pode um negócio desse? Quem votou pensando que ia ter uma mudança, não era isso que votou. Eu continuo respeitando a opinião do eleitor e é uma obrigação minha respeitar. Mas eu tento fazer uma distinção daquilo que eu vejo como certo e como errado e tento fazer uma coisa que é muito importante. As pessoas têm que entender que aqui eu estou tratando da eleição sergipana. Eu não sou adversário nem de Lula nem de Bolsonaro, eu sou adversário de Fábio Mitidieri e de Rogério Carvalho, que são os dois filhotes de Belivaldo que estão aí na campanha. Esses são os adversários. Essa é a turma que a gente tem que enfrentar agora. A questão de Brasília vai ser resolvida depois. E o governador de estado tem que trabalhar com o presidente que foi eleito pelo povo. O governador não tem direito de ser de oposição. Belivaldo errou. Os governadores do Nordeste erraram. O governador não é de oposição nem é de situação. O governador é governador para o povo. E tem que lidar com o presidente que foi eleito, com o prefeito que foi eleito, igualmente. Não é para fazer política partidária, não é o lugar do governador. E com a gente certamente não será. Estamos aqui com o senador Alessandro Vieira, pré-candidato ao governo do estado de Sergipe, né? Nesse papo de raio aqui. E como já foi dito, né? Alguma pergunta que não chegou até mim, pode depois fazer nas redes sociais ou até mandar para mim que eu também encaminho. Né? Porque possa ser que não tenha chegado, a gente não tenha anotado alguma que o telespectador queira, né? Queira que o senhor responda. Claro, é obrigação responder. Né? E dos investimentos, senador, desses investimentos, o senhor destinou R$1 milhão em emendas especiais para a implantação de projetos de cercamento e monitoramento inteligente para reforçar as ações de segurança pública na cidade de Itabaiana. Isso. A gente viu essa matéria porque, assim, quem mandou a pergunta assim ficou um pouco aberta, mas que o senhor deu para entender. Deu sim. É o projeto de muralha digital que eles chamam, ou cerca digital. É um projeto de em torno de R$1 milhão. Vai colocar câmeras inteligentes na cidade de Itabaiana para que você possa identificar veículos e pessoas que entram e saem. Nos lugares onde você colocou isso em prática, você reduziu o crime contra o patrimônio em 80%. As câmeras são interligadas com as polícias, com a Guarda Municipal e com as polícias. Você pode fazer um alerta de qualquer lugar do país, de um carro roubado, de uma moto roubada, de um caminhão, e esse alerta vai estar registrado e na hora que aquele veículo passar, esse alerta dispara. É uma ferramenta muito boa. A própria câmera em si, ela já identifica, já não consulta. Não precisa ter o operador. Não, o operador vai entrar na outra etapa, que é já no contato, o alerta. Entendi. Então, isso é muito bom. A gente está em Itabaiana com um projeto grande e Nossa Senhora da Glória com um projeto menor. Um projeto de 250 a R$300 mil. A ideia, e conforme o pessoal vai vendo funcionar, é você ir expandindo isso. Você tem que ter uma rede, porque a tecnologia economiza o homem. Eu coloco a câmera mais perto da situação, ela vai me dar dado para investigar depois que o crime acontece e ela vai prevenir o crime, porque, de novo, o bandido não quer dificuldade. Se ele sabe que naquela via ali ele vai estar filmado, vai estar identificado, ele não vai cometer crime ali. Ele vai procurar um lugar onde não tenha. E você tem que ir expandindo isso em parceria com os prefeitos. Outra coisa que um governador erra, Belivaldo errou muito, é em não estabelecer parceria com as prefeituras. Você tem que respeitar o prefeito, que foi eleito autoridade naquela região, ouvir a comunidade e ir resolvendo os problemas. Não ficar nessa enrolação. Para quando chega na véspera da eleição, começa a assinar um de serviço. É asfalto. Tome asfalto, tome asfalto, tome asfalto, promessa, promessa, promessa.
Tem asfalto que ele prometeu para se eleger que não chegou até hoje. Tem asfalto que é do tempo de Marcelo Deda que não chegou até hoje. Isso não é sério. Essa turma não é séria. A gente tem que enfrentar isso com clareza. Então, essa parte de vídeo monitoramento, especialmente quando você junta ela com a guarda municipal fortalecida, equipada, é uma ajuda muito grande para o sistema, porque a segurança tem que trabalhar como um sistema integrado. Na guarda municipal, quem está mais perto, até a Polícia Federal, a Rodoviária Federal. No apoio de fronteiras com outros países, as Forças Armadas. Todo mundo junto, trabalhando num sistema bem coordenado, você melhora 100%. Do jeito que é hoje, é cada um por si, é um corre-corre, é uma coisa de amigo, porque é um estado pequeno, então você tem sempre um amigo que vai lhe ajudar, que conhece uma coisa, mas não dá para confiar nisso. A gente precisa da coisa funcionando profissionalmente. Então esse é um bom projeto, a gente está com uma expectativa muito boa, dentro desse ano já vai estar funcionando, a gente vai testar os resultados para poder fazer a expansão disso em outros momentos. O senhor falou de guarda municipal, né? Eu acho que deve ter um mês o senhor foi na guarda de socorro. Isso. A gente viu ali que foi divulgado, que teve a emenda do senhor. O senador, vou ser bem direto, é falta essas divulgações, pelo que eu estou conversando com o senhor fez muita coisa pela segurança em várias áreas. É falta de comunicação da polícia em divulgar ou é que o senhor não deixa que a equipe do senhor divulgue? Porque assim, muita coisa, eu creio que muita gente não sabe. A guarda de socorro hoje em dia é a quarta do Nordeste a ter aquele tipo de armamento. Só tem mais 3 cidades que têm armamento da qualidade do que a guarda conseguiu comprar. E a gente viu que eles fizeram questão de divulgar. Fizeram questão de divulgar. Eu sou oposição ao prefeito lá, eu não sou do grupo de Padre Naldo. Meu grupo lá é de Samuel Carvalho, deputado Samuel Carvalho. Mas o prefeito foi correto em chamar para divulgação e mostrar. Porque ali foi um projeto feito pela guarda, colocado no sistema lá das emendas participativas, o povo de Socorro votou e escolheu aquele projeto. Quando você junta a videovigilância nas escolas e prédios públicos, mais a guarda equipada, caiu com 90% os furtos, a depredação que você tinha em prédio público. Senador, outra questão agora. Eu acabei até já ficando surpreso. Peraí. Foi uma emenda que o pessoal fez o projeto. A guarda fez o projeto. Ganhou na votação. Então, assim, as emendas do senhor, o senhor trata dessa forma, no caso, o povo Sim. que escolhe? É o povo que escolhe. São as emendas participativas, desde o primeiro ano. Quantos senadores fazem isso no Brasil? Senador nenhum, deputado, acho que talvez tem uns 2 no Brasil inteiro, de 513. Então, pessoal, para vocês terem ideia, né? Um negócio assim, emendas, o povo faz o projeto, vai para a votação, ganhou o prefeito, pelo que eu entendi. Sim, de oposição. De oposição, quer dizer, o senhor não tem esse problema. A gente colocou recurso nos 75 municípios. Nos 75 municípios. Não tem uma cidade do estado de Sergipe que não tenha recebido atenção, que não tenha recebido o recurso do mandato. E aquilo que a gente pode fazer por emenda participativa é o povo que escolhe. A gente divide o estado em faixas por conta do tamanho, porque eu não posso botar Telha para concorrer com Aracaju. Telha está ali concorrendo com Amparo, com as cidades do mesmo tamanho. Eles cadastram os projetos e as pessoas vão, votam e escolhem. Nessa última, foram mais de 60 mil pessoas votando, mais de 120 mil votos, porque você vota num projeto da saúde e num projeto aberto. E quando você deixa o povo escolher, e a gente quer, como governador, trazer o orçamento participativo... Dessa mesma forma também. Da mesma forma, só que daí para o caixa todo do Estado. Quando você deixa o povo escolher, ele não erra, não. Porque ele sabe onde está o problema. Ele sabe se ele precisa mais de uma quadra esportiva, de uma creche. Ninguém sabe mais do que a população. Todas as vezes que a gente fez votação, por exemplo, a oncologia chama atenção, o tratamento do câncer. Sempre. Porque as pessoas sabem, todo mundo tem um parente que morreu, que sofreu numa fila de tratamento. E a turma que está aí no poder, 20 anos, não conseguiram tirar do papel um hospital do câncer. A bancada foi e fez um hospital em Lagarto, esse ano ainda está inaugurando. Em 2 anos. A bancada federal. A bancada federal, a gente recebeu a proposta do Hospital de Barretos, o Hospital do Amor de Barretos, que é o Hospital do Câncer referência no Brasil. E está sendo já concluída uma unidade em Lagarto. Vai ser modelo para o Nordeste. Toda estruturada, toda feita com verba da bancada. O governador nunca ajudou, pelo contrário, sempre foi contra. O que ele fez foi fazer novamente uma licitação aqui em Aracaju, está fazendo de novo uma terraplanagem ali por detrás do Hospital João Alves. Quem passar lá vai ver. Lama e terra de novo. E milhões e milhões e milhões de reais que você vai jogando ali. E o povo morrendo. Então, se você escutar o povo, se você respeitar o povo, as coisas acontecem.
Porque a gente, quando vê muito, pessoal, porque o senador traiu o Bolsonaro, porque o senador isso e aquilo. Mas essas informações, quem está aqui conversando, eu acho que tem que chegar mais ao povo mesmo, porque assim, uma forma diferente, uma forma justa, que o senhor trata as emendas, como o senhor disse, não é do senhor, é para o povo escolher. Parabéns, senador. Obrigado. Né? Obrigado. Assim, muito, muito importante. O dinheiro isso. é do povo. É o povo que tem que escolher para onde é que o dinheiro vai. E essa coisa de trair Bolsonaro, é só olhar a verdade. É só ir lá na internet. Você fez campanha comigo. A campanha era para Marina Silva. Verdade. Agora, sempre teve esse diferencial. Eu respeito o eleitor de Bolsonaro como eu respeito o de Lula. É um direito da pessoa. Eu posso não concordar, mas é um direito da pessoa. Eu tenho que respeitar. Tratar bem e respeitar as pessoas, tentar entender o que eles querem. Que no final das contas, quando você passa uma peneira, quando você tira essa história das carinhas famosas, o que a gente quer, a maioria dos sergipanos, dos brasileiros, é poder fazer as coisas funcionarem. A maioria dos sergipanos trabalha, não quer se encostar, não. Não quer esmola, não quer ter oportunidade. Quer poder levar os filhos para uma escola que preste. Isso não é questão de ideologia de esquerda ou de direita. Eu sempre digo, você gosta da esquerda, vota na esquerda, gosta da direita, vota na direita. Agora escolha alguém honesto. Verdade. Porque a turma que está aí já mostrou que não é. Senador, o senhor falando de escola, né? A gente viu que o presidente, ele abriu, não sei dizer, para os estados escolherem se iam querer ou não as escolas cívicos militares, né? Sim. E nosso governador, pelo que eu entendi, ele não quis nenhuma escola desse tipo. O que é que o senhor tem em mente em relação a essas escolas cívicos militares, né? No geral, e se o senhor vai implantar aqui no estado, caso o senhor chegue no governo? Se o governo federal oferecer e financiar, tem que aceitar, porque é um bom projeto. O problema desse modelo é que é um modelo que não é para expansão. Ele é mais caro, ele é para um público limitado. E nós temos dezenas de milhares de alunos. Então, o que eu preciso é de escola em tempo integral, fortalecer a rede de ensino sergipana, respeitar o sindicato e os professores, conversar. Belivaldo destruiu a carreira do magistério. Ele não atendeu a segurança, ele tratou mal a segurança, ele destruiu o magistério. Tem mais de 10 mil funcionários da saúde que não receberam aumento nenhum, que é a turma das fundações. A gente vai desfazer esse mal todo que Belivaldo fez, ouvindo as pessoas conversando. Mas o modelo específico da cívico-militar, ele é para uma coisa pontual. Como sempre foi nas escolas militares. Escola militar não é invenção de Bolsonaro, a escola militar está aí e com muito bons resultados. Em alguns pontos específicos, especialmente na área de exatas, você tem destaques nacionais que foram formados em escola. Eu tenho um colega de gabinete compartilhado, que é deputado estadual hoje no estado do Rio de Janeiro, o Renan, que foi aluno 01 de escola militar no Rio. Então, agora tem essa coisa de ideologia, o pessoal começa a achar que tudo é ruim. Diz, não, é militar, é ruim. Não, negativo. É bom, é bem feito, funciona, mas não é modelo para tudo. Então, se o governo federal oferece, não vejo nenhum motivo para rejeitar. Mas mais importante para a quantidade de gente é equipar e estruturar o que eu tenho hoje. Eu preciso da escola em tempo integral avançando com qualidade. Eu preciso garantir a continuidade do serviço público. Eu sou um defensor do concurso. Essa turma que está aí, que se fantasia de esquerda, acabaram com o concurso público, é tudo terceirizado, na mão do mesmo empresário de sempre, que é um empresário só. Não sei quantos são os laranja, mas o empresário mesmo é um só. É dono dos terceirizados de Sergipe. E as contratações temporárias, que atrapalham a continuidade do serviço público. Eu fui para o Ateneu, que é o centro de excelência, é para ser a melhor escola do estado, e é muito boa. Os alunos reclamaram de falta de merenda e de descontinuidade do corpo técnico, que são contratações temporárias, acaba o temporário, passa 2, 3, 4 meses para contratar de novo. E são serviços que são de necessidade contínua. Educação, assistência, segurança, saúde, é contínuo. Não é uma coisa provisória, não. Então, a gente tem que trazer de novo a rotina de concurso público, a gente vai fazer isso. São várias áreas que têm necessidade. Apoio e assistência agrícola, por exemplo, é uma área importantíssima, destruída pelo governo no tempo. Eu acho que quando teve concurso foi lá em João Alves, lá atrás. E aí como é que fica o pequeno produtor rural? Porque o grande ele se cria sozinho, ele tem assistência técnica própria, ele tem acesso ao banco. O pequeno não tem nada. Ao longo do mandato, a gente deu muita assistência para cooperativas, para associações de pequenos produtores. O impacto é muito grande. O pessoal às vezes fala, tem que trazer para cá uma grande indústria, para empregar 300 pessoas. E aí você vai dar uma isenção de 100, 150 milhões de reais para essa grande indústria.
Você faz investimento numa cooperativa, gasta R$ 2 milhões e você está dando emprego e renda para 300 famílias. E o que é melhor para Sergipe? A grande indústria dos 150 milhões ou de 2 milhões que atendeu a 300 famílias? Verdade. E não é nada novo, não é invenção, já funciona assim em outros lugares. A gente quer trazer para Sergipe o que tem de melhor. Nosso estado é o menor, ele tem que ser o E o melhor. contrato, quando acaba dessas empresas, se o governo não renova a isenção de impostos, eles vão embora. Vão embora. Quer dizer, não tem nem um prazozinho para que eles Não. paguem alguma coisa. Quantas a gente já viu embora aqui? Eles ficam o tempo da isenção. Acabou a isenção, ele vai embora, deixa aí o esqueleto. Algumas, infelizmente, nem pagar os funcionários pagam. Aconteceu com a Nassau, um monte de empregado que ficou lá ao Deus dará, ali da região do Nossa Senhora do Socorro. A gente tem que trabalhar bem nisso, concurso público, continuidade no trabalho, para você reestruturar a máquina. Ela não precisa ser inchada, mas ela tem que ser eficiente. E eficiência significa ter gente contratada, treinada e bem paga para dar o resultado, em todas as áreas. Senador, recentemente acompanhamos o trabalho do Movimento Polícia Unida, as suas tentativas, né, de conversar com o governador de Sergipe na luta pelas principais pautas da categoria, adicional de periculosidade, a reposição inflacionária, projeto de reestruturação da carreira. Dos pré-candidatos ao governo de Sergipe, o senador Alessandro, o senhor, no caso, né, foi o único que não divulgou reunião com o grupo, nem divulgou a foto vestindo a camisa do movimento. Quem faz aqui a pergunta o porquê, no caso. Eu não preciso vestir camisa de polícia, eu sou polícia. Eu sou policial. Eu não tenho que me fantasiar para enganar ninguém. E não sou malandro para chegar em reunião, botar uma camisa de sindicato e dizer vou dar 100% de aumento, como teve gente que fez. Eu sou um cara sério. Eu tive reunião com todas as lideranças. Aconteceu lá no auditório do meu gabinete. Todos estavam lá do Polícia Unida. E o que eu combinei com eles é que não daria divulgação para não prejudicar o movimento. Porque eu sabia que Belivaldo Chagas ia usar isso contra o movimento. Então, ao invés de fazer propaganda para mim, eu fiz o que era melhor para o movimento. Todos estavam lá presentes. Então, essa turma toda que está aí falando, estavam todos lá. Que eu não sabia, eu creio que muita gente também não sabia que o senhor chegou a conversar recebi com as lideranças. Todos, recebi Mas todos. Mas foi um acordo, no caso, em abafar. Exato. Eu digo, se eu colocar aqui, na mesma hora Belivaldo vai gritar que é porque vocês estão fazendo um movimento político. Que no final das contas foi o que ele fez. Ele acabou a conversa com o pessoal por e-mail. Ele nem recebeu os policiais. Em nenhum momento, quando estava aquela confusão na porta do palácio, eu falei por telefone com o Belivaldo, dizendo, rapaz, atenda, é tudo aí gente de bem. Ele se recusou a atender, mandou o genro atender a turma lá, enrolar e mandar embora. E depois mandou um e-mail dizendo que não tinha mais negociação. Então, o que eu fiz foi tentar ajudar da melhor forma, que é dando espaço para o sindicato. Porque sindicato é sindicato, política é política. Eu digo, eu sou policial, mas eu sou senador. Vou ser candidato a governo do Estado. Se botar minha cara, eu prejudico vocês. Eu ganho, que o policial vai sentir que está desinformado, o cara está com a gente. Mas eu não quero vantagem para mim. Eu quero que as coisas funcionem. E se o sergipano entender que é a nossa hora de ocupar o governo, a gente vai chamar a categoria para uma reestruturação. Responsável, com o pé no chão, distribuindo responsabilidades internas, melhorando a distribuição da tropa e criando um horizonte de recomposição salarial. Porque não adianta promessa falsa. Eu tenho... É difícil falar a palavra certa, mas é nojo mesmo. Dessa turma que promete só para enganar. Quem sentar prometendo, vou dar 1.000, vou dar não sei o quê, é conversa fiada. Não conhece as contas, não sentou na cadeira. Você tem que sentar na cadeira, fazer as contas, chamar todo mundo e dar transparência. Olha, está aqui, as contas são essas. Vamos construir junto? O senhor já está até respondendo, né, a pergunta aqui que o pessoal fez, né? O senhor como pré-candidato ao governo, né? O que é que o pessoal da segurança pública pode esperar do senhor? O senhor já está... O servidor em geral... esperando, né? A gente já sabe mais ou menos as necessidades. A mais urgente é a dos professores, porque Belivaldo realmente esbagaçou a carreira. E aqueles que não receberam aumento nenhum, que tem uma turma da saúde. Mas todos os servidores têm que ser chamados pelos seus representantes para construir em conjunto um projeto de recomposição salarial, de melhoria de salário. Isso tem um pedaço que é reestruturação de carreira, tem um pedaço grande que é reposição da inflação, porque a gente passa anos em Sergipe sem ter a inflação, que é a obrigação da Constituição. Você repor a inflação não é a favor de ninguém, não. Mas, no caso, o senhor... A gente tem mais de 30% aí de defasagem só de inflação. Já foi procurado por alguma categoria de professor, de polícia? A gente pediu a reunião... Para que possa falar no plano de governo do senhor? Não, a procura de polícia não teve nenhuma até o momento.
Com os professores, a gente já está ajustando uma agenda de reuniões. Eles pediram para esperar as convenções, para já receber na condição de candidato mesmo. Para mim, tudo bem. Tudo aquilo que a gente vai colocar no plano de governo, sob o ponto de vista de melhoria salarial e de estrutura para servidor, vai ser conversado com os sindicatos. Eu não acredito em coisa feita de goela abaixo. E não acredito em conversa de malandro. É sentar, fazer a conta, estabelecer uma regra e normalmente você vai tentar, ou naturalmente você vai tentar fazer uma recomposição ao longo do tempo, como o DEDA fez algumas coisas. Senador, então, as portas estão abertas, né, para as categorias da polícia também, né? Eu sou servidor público, eu sou policial, sou delegado de polícia. Eu não tenho nenhum motivo para fechar as portas. Como é que o pessoal, no caso, vai no gabinete do senhor, na rede social, para, se A for o vida caso, inteira. marcar uma agenda sobre isso? É só entrar em contato e a gente recebe todo mundo. Eu estou recebendo grupos que representam categorias pequenininhas, entendeu? De agente de trânsito, a gente recebe todo mundo, ouve todo mundo com respeito. Agora, eu não tenho nem cara nem caminhada de besta. A turma que se encosta atrás de vantagem política tem que procurar outro. A turma que se encosta atrás de vantagem pessoal pode procurar outro. Comigo não tem. Comigo é para categoria e é com transparência. Todo mundo está sabendo. Olha, a proposta é essa, todo mundo está vendo. Quando a gente fez a negociação do subsídio lá atrás da Polícia Civil, que foi um subsídio muito bem construído, a gente abria a possibilidade das pessoas participarem até pelos grupos, pelo WhatsApp. Você tem que dar transparência, é interesse de todos. Tudo que é feito em conchavozinho, pequenininho, em gabinete, não dá certo. Ou só dá certo para alguns. Tem que dar certo para todo mundo. Eu acho que a gente tem um espaço grande de reconstrução. Não é uma coisa simples, porque a gente também tem que contratar mais gente. Eu não vou aceitar ter cidade sergipana com 2, 3 policiais para fazer a segurança. Segurança de 2, 3 policiais não existe. Você tem que retomar algumas coisas de presença mais firme na cidade, fazer essa polícia chegar nos povoados, porque hoje ela tem muita dificuldade para chegar, não tem a viatura certa, não tem combustível suficiente, integrar com as guardas municipais para dar resultado. A gente tem condição de retomar, e a gente perdeu isso há muito tempo, a gente tem condição de retomar a condição de estado mais seguro do Nordeste, como primeiro ponto de partida. Porque eu digo sempre, nosso estado é o menor tem que ser o melhor. Eu não tenho por que aceitar ser menos que isso. Não tenho por que aceitar a gente aqui passando fome, como eu vejo hoje em dia. Nosso estado não merece isso, tem dinheiro no caixa, está faltando a liderança para fazer a coisa acontecer. Estamos aqui batendo o papo com o senador Alessandro, pré-candidato ao governo. Estamos chegando quase, senador, no final. Vou fazer aqui mais umas 2 perguntas para que a gente possa encerrar. E peço que vocês compartilhem, adicionem aí o canal no YouTube, para que esse papo possa chegar e tirar as dúvidas de muita gente, né, como algumas coisas também eu vim ter o conhecimento hoje. Como o senhor falou que nenhuma categoria da polícia ainda procurou o senhor, né? Mas eu sempre vejo nos grupos alguns questionamentos. Eu passar aqui para o senhor, claro, e o senhor depois vai respondendo. Um deles é a questão da lista tríplice, né? Da escolha do comandante. A outra coisa que o pessoal pede muito também é que tem até um ditado, né? Se houver vaga, se o senhor tem um plano para o militar ele entrar, né, hoje na polícia, e quando sair lá com 30, 35 anos, ter uma carreira para ele não estar esperando vaga, não estar esperando questão de... São 2 coisas de importantes e que têm que ser bem feitas, né? Primeiro, a lista tríplice para comando. Vale também para a Polícia Civil, vale para os outros cargos. A gente pode cogitar com todos votando. Lista tríplice só com oficial votando, esqueça. Então, o senhor concorda? A se gente for pode praça... fazer, mas o praça tem que votar também. Você tem que dar uma proporção de voto aí para que você tenha. Se é para ser uma democracia de verdade. Agora, a ideia do mandato é muito importante, mesmo que não seja por lista tríplice, mas você dá uma autonomia para o cara que está lá comandando, é muito bom porque o serviço fica mais técnico, mais profissional. São coisas que a gente pode avançar. E esse outro ponto que você perguntou, com relação à progressão na carreira, veja, o plano de cargos e salários ele tem que ter começo, meio e fim. Quando você coloca no meio do caminho condicionantes, que é o se tiver vaga, não é um plano de cargos e salários. Porque aí você fica dependendo. E quando você lembra que em Sergipe a gente ainda paga o adicional de permanência para quem completou o tempo e não quer ir embora, você trava toda a carreira. Você não tem nenhum motivo para sair mais. Deveria ser uma coisa fora a parte, já que o policial quer ficar, né? Quer ficar,
Mas você tem que tirar ele do quadro normal para que você possa ter o fluxo andando. E aí tem que cuidar disso. Mas são coisas que exigem a escuta da corporação. Você tem que ouvir o comando, você tem que ouvir o praça, você tem que ouvir abertamente todo mundo, construir uma proposta que seja de consenso e executar. Não tenho dificuldade nenhuma nisso, em nenhum dos dois pontos. Acho que são dois pontos justos, mas com democracia. Porque também você fazer uma patotinha, uma panelinha para dizer só quem vota sou eu, aí não adiantou foi nada. Eu piorei. É verdade. É como essa questão aí que o senhor deve ter acompanhado, né? Do desconto da Previdência dos militares continua ainda, né? A gente sofre com essa questão, porque, e fora muita gente assim que volta para o BESP, senador, ele ganha, ele volta a trabalhar, ele teve assim, em outras repartições, ele ganha o mesmo salário de novo. Já no caso da polícia, ele ganha tipo uma gratificação, Isso, coisa adicional. menor, né? Então, assim, é um sofrimento. Tem vezes que a pessoa ele quer até estar no BESP por estar, porque não quer estar em casa, porque ama a polícia também, né? Aí, deixar essa pergunta para o senhor. A outra seria em relação ao ticket de alimentação, né, que o pessoal vem pedindo. Acho que, inclusive, o deputado Jorge Passo fez uma indicação para que viesse no contra-cheque. Sem dúvida. Né? E aumentar o valor, porque parece que, eu não tenho certeza, mas parece que é R$ 11 alguma coisa nesse sentido, né? Se o senhor também tem alguma coisa em relação a isso. E a outra coisa também, que na época, eu acho que também foi o deputado George, fez a indicação, porque quando se apreende a arma, né, que tem aquela gratificação, o policial não sabe de qual arma ele está recebendo. Então, assim, se o número do auto de apreensão poderia vir... Claro. São coisas simples. É transparência, né? Transparência, que daí você sabe que tudo aquilo que você trabalhou está recebendo. A gente defende o valor do auxílio alimentação, o ticket, no contra-cheque, em espécie. É mais barato para o Estado e é melhor para o policial, que vai poder fazer uso desse valor onde ele entender, né, onde for necessário. O ticket, como é hoje, ele limita muito, né? Ele prende você a determinados fornecedores. E a revisão do valor parece que é urgente, né? A gente tem que atualizar isso. Eu também não tenho o valor atual do ticket alimentação da Polícia Militar, mas é nessa faixa, era 9,8, ele subiu um pouquinho para 11,12, mas não é mais compatível com uma alimentação completa. A inflação chegou dura demais e você não consegue fazer uma refeição com esse valor. Então a gente tem que garantir, e veja, a gente está falando de coisas que mesmo somando, a tropa é grande, mesmo somando, não são valores muito altos, mas se traduzem em dignidade, em respeito. Porque quando você vai ver o auxílio alimentação de outras carreiras, do judiciário, por exemplo, é 1.200, 1.500. E de onde eu venho, o que come o policial é o que come o juiz. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Então tem que mudar essa cultura. Esse pensamento, né? É mudar a cultura de que você trata como se fosse favor, porque é do executivo, porque é polícia, porque é, enfim, carreiras que são lá mais da lida dura do trabalho do dia a dia. A gente tem que mudar essa realidade. E é plenamente possível fazer isso. Conversado, com transparência, mostrando para o policial, para a sociedade como todos, olha, o orçamento é esse. O que eu tenho disponível é isso daqui. Como é que é melhor de fazer? Onde é que eu preciso avançar mais? Tem muita condição de fazer coisas. O Sergipe tem um potencial gigante. Agora, já está mais do que provado que com essa turma não dá. Eu fiz essas perguntas no final, né, por eu ser militar também, né? Claro. Questões de padronização, senador, de viatura. Quem te viu, que no Brasil inteiro, praticamente, a Polícia Civil, ela padronizou. Sim. Né? Muda pouca coisa, uma faixa ou outra, mas o que mais muda mesmo é a bandeira do Estado, né? Isso. E a gente também vê aqui no Estado, a gente não sabe de quem, assim, de quem é a culpa, porque a gente vê muitos prédios da Polícia Civil reformado, bonito, e muitas vezes, quando é para o policial militar, é de qualquer forma. Falta aí um certo profissionalismo. Tem umas coisas que eu não entendo, né? Respeito, porque não estou no comando nesse momento, mas eu não entendo, por exemplo, a destruição que se fez com a RP. A RP sempre foi uma unidade de destaque da Polícia Militar e se mudou totalmente o formato e se fragilizou, jetando do mesmo jeito, se fragilizou a unidade. E cada uma com uma identidade visual, com uma cara, com uma cor, isso é muito ruim, porque fica mais caro e confunde o cidadão. Então, essa padronização que você fala da Polícia Civil, ela começou no período que eu era delegado-geral e nós reunimos todos do Brasil
e todos concordarem em mudar a sua estrutura para ficar padronizada nacional. Porque é a melhor coisa que você tem quando é padronizado, é porque dá uma sensação maior de confiança e de segurança. Onde você vai, você sabe, ali é polícia. Eu sei qual é aquela ali. Aqui não. Aqui, cada dia que eu rodo, eu vejo um carro plotado de um jeito diferente, uma cor diferente, uma padronagem diferente. Muito carro locado de uma forma meio desconexa. Muito carro de capacidade de tração, caminhonete no administrativo, para levar doutor, para levar coronel. E o carro traçado ele tem que estar lá na ponta. Tem uma série de mudanças que a gente quer ver acontecer, e a gente fez isso no exemplo próprio. Eu fui usar carro oficial do Senado agora, nos últimos 6 meses, porque a Uber começou a ficar inviável. Por conta da crise de combustível, você não conseguia. Mas os primeiros 3 anos eu andava de Uber. Não arrancou um pedaço. Nunca perdi um compromisso, nunca teve problema nenhum. Não precisa do carro. Precisa do serviço. Agora eu preciso de viatura traçada, de qualidade alta, para andar em povoado. Não é para levar o comandante para passear. Então a gente tem que ter essa clareza, esse exemplo que vem de cima. De você mostrar o respeito ao dinheiro, o respeito às pessoas, organizar as coisas, e o resultado na ponta aparece. Ele aparece ligeiro. Porque no final das contas o que a gente quer é fazer funcionar. E se você mostra um caminho, se você dá segurança, a gente vai chegar. A gente vai chegar, tenho certeza. A gente vê, os oficiais têm boa vontade e tudo, né? Mas a gente não sabe lá no governo o que é que emperra na realidade, né? Que houve a melhoria na segurança, houve, a gente sabe. Né? Como no começo falou, são vários guerreiros aí, sim, de praça ao comandante aí que querem o bem da população. Senador, para terminar, né, sobre a Previdência de Sergipe, que eu creio que esteja melhor, né, com esses recursos que está vindo, né? E qual é a possibilidade, ou se o senhor tem algum plano em relação ao Sergipe Previdência, ele sei que nem acho que é o INSS, emprestado ao próprio Sergipe Previdência para que o funcionário público, né, tenha umas condições quando precisar e aqueles juros volte para o próprio Sergipe Previdência, para que tenha um volume lá na frente que não precise estar pedindo socorro a ninguém, né? É um bom projeto, mas a gente precisa primeiro abrir a caixa preta. Então agora, porque está perto da eleição, Belivaldo baixou a contribuição um pouco. Quando ele baixa, ele está tirando 50, 80 milhões do cofre da Previdência. Ele tem que chegar, olhar e fazer as contas. Porque Sergipe é um dos piores, acho que é o segundo pior, é o terceiro pior estado do Brasil em transparência. Você não consegue informação sobre nada em Sergipe. Então não adianta vender uma ilusão. Eu preciso sentar, ver aquele dado, fazer uma auditoria ali dentro, e aí sim é muito provável que seja possível você criar linhas diretas de financiamento para o servidor público, especialmente para o aposentado, com juros subsidiados, com a condição melhor. A gente tem que transformar o nosso Banese num banco de fomento da atividade econômica. O Banese não é para estar disputando taxa de juros com o Banco do Brasil, com essa turma, e cobrando consignado caríssimo. O Banese tem um potencial gigante, tem excelentes funcionários, um quadro técnico muito bom, mas tem que atuar para fomento. É para ajudar os sergipanos. Não é para se comportar como um banco qualquer. O senhor falou em Banese, eu já me lembro da DESO também, né? E aí vem uma pergunta que todo sergipano vai querer saber do senhor, né? O senhor chegando no governo, o senhor vai privatizar o Banese, vai privatizar a DESO. Para encerrar, quais os planos que o senhor terá para a DESO? O Banese o senhor já disse um pouco, né? Mas o senhor podia continuar mais. O Banco do Estado de Sergipe é um patrimônio e é uma ferramenta muito importante. Ele não tem intenção de privatizar, ele tem intenção de mudar o foco do banco, transformar num banco de fomento. Garantir que o pequeno empreendedor, o agricultor sergipano tenham ali uma fonte de recursos facilitada. É um viés que a gente vê que deve funcionar muito bem, a gente tem exemplos em outros estados. Já a DESO é provavelmente o que mais me perguntam. A gestão é um desastre, falta água em Aracaju, Grande Aracaju, falta água no sertão. A DESO não consegue resolver. Só que privatizar pura e simplesmente não resolve. Hoje você tem dificuldade de dizer até quanto é que vale a DESO. Tamanha a bagunça. Você tem que fazer uma gestão séria lá, você tem que sanear o que está lá dentro. E aí sim você pode pensar em capitalizar a empresa, mas a venda não, a privatização não. E o pessoal pergunta, mas por que não privatizar? Porque depois de Paulo Guedes virou parece com a mágica, né? Tem que privatizar que resolve. A que melhor funciona no Brasil é a de São Paulo, é a Sabesp.
Se botar para vender a Deso, provavelmente quem compra é a Sabesp, se for de dentro do Brasil. Se for de fora, pode ser uma dessas estatais da França, por exemplo, da Espanha, que compram muito. A Sabesp é 51% do governo de São Paulo. Ela tem o comando do Estado. Porque a água é uma coisa muito importante, é um recurso estratégico. Você não pode simplesmente sair abrindo mão com petróleo. E outra coisa, é um negócio que dá lucro. Não dá prejuízo não para o Estado, dá lucro para o Estado. Então tem que ter calma e parcimônia. A gente tem que fazer uma gestão, primeiro uma auditoria. A gente tem que fazer auditoria, tem que modernizar a Deso, modernizar os quadros, a gestão, dar transparência. O cidadão sergipano tem que entender, diz, olha, aqui eu tenho um caixa, vamos dizer, de 100 e eu preciso de 150. Como é que eu vou fazer esses 50? Eu vou cobrar mais imposto para botar os 50? Eu vou fazer uma capitalização dessa empresa? O que eu faço? Tem vários caminhos para fazer, com transparência. Mas eu sou contrário a você chegar defendendo pura e simplesmente, vou vender, como se fosse uma coisa ruim. Não é. É a mesma coisa de Bolsonaro reclamando da Petrobras. A Petrobras já deu para o governo em 10 anos 1 trilhão em dividendos e impostos. É ruim? Não. Dentro do ano, 52 bilhões. Então, um negócio desse... Vender é pior, né? Não tem por que você sair vendendo que nem doido. Você pode até vender, se o povo quiser que venda, num plebiscito e tudo mais. Mas o povo tem que ter essa informação. Diz, olha, não dá prejuízo não, dá lucro. E o que vai gastar agora para dar voucher para motorista de caminhão e taxista, o lucro só da Petrobras paga e na sobra quase o dobro. É muita desinformação que as pessoas têm. Porque quando sobe o preço do petróleo, sobe a arrecadação do Estado, no imposto e no dividendo. O justo, e a gente defende desde o ano passado, é que justamente essa margem seja usada para ajudar o mais pobre. E não era só taxista e caminhoneiro, não. Na nossa proposta, pegava o motorista de aplicativo e todo o proprietário de veículo de baixa renda, que é quem está sentindo. E o cara não usa o carro para passear, para ir para a praia, o cara usa para trabalhar. Então, assim, tem várias coisas para fazer. Quanto mais as pessoas entendem, recebem informação, começa a abrir a cabeça. Diz, opa, peraí, o dinheiro existe. Todo mundo recebe seu talãozinho da Deso. Não é barato. Por que não funciona o serviço? O senhor falando assim, quando eu passei lá na Câmara, a gente tinha pedido que a Deso fizesse uma caixa d'água em um bairro, porque era alto, né? E qual era o problema, senador? Que ele jogava água para as casas através de uma bomba. E essa bomba sempre dá defeito. Isso. Eu acho que funcionando direto, né? Isso. Aí eu tinha dado a ideia, porque vocês não constroem uma caixa d'água, a bomba joga para a caixa e depois a caixa. E até hoje, senador, nada. Não tem. Então, assim, a gente vê o povo sofrendo por causa de, eu não sei, de besteira ou de não querer escutar a pessoa. Pelo menos fazer um estudo, né? Para ver se dá certo. Você tem a corrupção e a incompetência. Quando se junta os dois, é um inferno. Você não consegue fazer nada. Se a gente coloca lá uma gestão profissional, técnica, que vai fazer a coisa funcionar, na Deso você já tem bons quadros, mas você tem que ampliar aquilo ali e renovar. Tem que trazer uma gestão mais moderna. As pessoas têm que acompanhar o que acontece ali dentro. Você tem que saber justamente disso. Então, se falta água o tempo inteiro aqui, em Itabaianinha, onde é que está a solução? A solução está aqui. Quanto é que custa? O sergipano tem que saber. Porque se o sergipano for saber, ele vai saber que tem uma estação de tratamento em Umbaúba que não foi conectada para a rede porque faltou completar a obra. O projeto inicial foi mal feito. Isso tem no estado inteiro. As adutoras com tubulação inadequada, estoura toda vez que toma pressão. Mas em engenharia, tudo tem solução. Custa dinheiro, mas tem solução. Se eu levo para o povo a responsabilidade, está aqui o problema, eu tenho que resolver isso. Eu não posso ter gente faltando água a 500 metros de São Francisco. Isso é uma vergonha. Eu não sei como é que esse povo dorme. Com a cabeça no travesseiro, sabendo que deixa o cidadão lá sofrendo. Dá para pegar água, é pequeno? É pequeno. Tem o projeto do canal de Xingó, que é um projeto muito importante, mas é um projeto de 3,5 bilhões de reais. E ele vai levar à execução não menos de 10 anos. É uma obra grande, gigantesca. Quando estiver pronto, vai ter água garantida para Sergipe por resto da vida. Mas até lá, você tem uma série de providências que você consegue adotar de custo mais baixo e de execução rápida. Tanto é programa de cisterna, é de poço. A gente colocou 2 milhões de reais na Cohidro para fazer poço, não executaram R$1. R$1. Filizola teve no meu gabinete para pedir, pode colocar que a gente vai executar, a gente quer melhorar o atendimento. Coloquei. Não executou nada. Esse dinheiro volta?
o Senado? Fica lá, rolando, para executar depois da eleição. Ou no próximo governo. É assim que essa turma trabalha. E como não tem transparência, como a imprensa acaba trabalhando de uma forma mais difícil, não tem nenhum veículo de imprensa em Sergipe que funcione sem patrocínio do Estado. Nenhum. Não paga as contas se não tiver patrocínio. E o Estado maltrata. Então você não consegue fazer as pessoas entenderem. Então um espaço como esse é muito bom, porque a gente conversa com as pessoas e explica a realidade. Olha, o problema é esse, tem solução, a solução está aqui. Vamos fazer. Dá para fazer. Tem que ter coragem, tem que ter qualificação, juntar um time de gente boa e a gente muda a Sergipe. E vai mudar. Sergipe está esperando essa mudança há muito tempo e com fé em Deus a gente vai fazer a mudança junto. Senador, estamos chegando no final. Agradecer a todos aí nos acompanhar, né, que adiciona a gente no YouTube, né, que o senhor também nos ajuda a divulgar. Vamos colocar nas nossas redes. Nosso canal, eu agradeço. E para encerrar, senador, deixar com o senhor à vontade para fazer as últimas considerações, né, para que o povo saiba, né, de fato quem é o senador e alguma coisa que o senhor queira falar na reta final. É mais agradecer pelo espaço, Didi, e pedir para quem está acompanhando a gente, todo mundo está acompanhando, faça exatamente o que o Didi fez. Você tem dúvida? Pergunte. Você recebe esse caminhão de mentira que pagam para chegar para você? Pergunte qual é a verdade. Não tem nada na minha vida, no meu trabalho, que você não possa olhar para mim e perguntar e não vale responder olhando no olho. Eu trabalho com a verdade, não trabalho com mentira. Então é muito fácil. Você pode não concordar comigo, é um direito das pessoas. Mas a verdade é muito importante porque lhe abre espaço para resolver os problemas. E o que a gente quer é resolver os problemas. O povo sergipano precisa de mais. A gente tem milhares de pessoas passando fome, morrendo sem atendimento para o câncer, sem poder fazer um exame. E a gente tem como resolver as coisas. Só depende da gente. E a gente vai conseguir fazer com fé em Deus e sempre com a verdade, conversando. Então, obrigado. Foi um Senador, prazer. eu que agradeço. Valeu. Muito obrigado. Vai lá. Pessoal, até próxima terça-feira.